Olá, meu nome é Elizabeth Chaip Maia, eu sou matemática, advogada, sou fundadora de uma consultoria de diversidade chamada Zoma Diversidade, Cultura e Educação, e eu estou aqui para falar de um tema muito importante com vocês. Estão preparados? Hoje a gente vai falar sobre viés inconsciente e como essa palavrinha nos afeta no processo de contratação, de atração de talento, desenvolvimento de pessoas e até no nosso dia a dia. Então, a gente vai ter hoje a gente vai passar aí por uma jornada falando do viés inconsciente, vamos passar o que é conceito de viés inconsciente, vamos falar sobre um teste de associação implícita para a gente entender o quanto que nossos viéses estão nos afetando, vamos falar de alguns tipos de viéses que são importantes, que são os mais conhecidos, e vamos falar como que a gente faz para controlar os nossos viéses, tanto no processo de contratação, no processo de atração, no processo de atração de talentos e também no nosso dia a dia. E aí vocês vão receber uma bibliografia de todo o conteúdo aí que foi dado. Então vamos lá? Para a gente começar, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito interessante que foi feito pelo governo do Paraná que fala sobre viés inconsciente. Vamos lá? E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Quais foram os vieses aí que vocês perceberam na questão de contratação, né? Como que as pessoas analisaram uma pessoa branca e uma pessoa negra fazendo as mesmas ações? Ali tem muito viés, ali a gente está falando de racismo, que racismo é crime, ali também tem muito viés. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que é o conceito de viés inconsciente. Um viés é uma preferência ou um preconceito a favor ou contra algo. Nem todos os vieses são ruins. Por exemplo, é natural a preferência para a nossa família, para um time favorito, isso é normal. A questão surge quando um viés impacta positivamente ou negativamente outra pessoa e cria uma relação injusta, de vantagem ou desvantagem para os outros, né? Isso é o problema do viés. O viés inconsciente, ou a gente chama também de viés implícito, acontece sem que saibamos. Então, todo mundo tem viés. Acho que a gente tem que ter essa ideia. Todo mundo tem viés. Uns já conseguem entender, identificar e já estão aí trabalhando para combater esses vieses. Outros ainda estão nesse processo de nem identificar que eles têm vieses, né? Especialistas acreditam que a maioria de nossas decisões são tomadas por nossas mentes inconscientes. A gente faz aquela decisão sem pensar. A gente pensa rapidamente, né? Então vem tudo dessa nossa formação, daquilo que a gente aprendeu com a família, na escola, faz que a gente tome algumas questões que a gente acha de uma forma muito rápida. Nossos cérebros são programados para criar atalhos cognitivos para nos ajudar a processar as milhões de informações que recebemos a cada segundo. Vocês sabem que o dia a dia passa imagem, a gente tem informação e a gente faz julgamentos precipitados, que às vezes podem estar errados e podem não estar alinhados com nossos valores, crenças inconscientes. Isso pode resultar em nós agindo de maneira que tem consequências não intencionais para nós mesmos e para as outras pessoas. Então a gente está aí tomando cuidado aí com esse pensamento rápido. Vocês sabem que quando a gente olha uma pessoa, em um segundo a gente já faz aquele raio-x daquela pessoa. Isso é o que a gente vai usar todo aquele aprendizado, o cérebro vai usar aqueles atalhos para que ele faça uma análise daquela pessoa. Para a gente trabalhar um pouco de viés, vocês já ouviram falar do teste de associação implícita de Harvard? Ele tem o TIE. Né? Eu vou pedir para que vocês vão receber um link, para que vocês, depois que a gente ouvir essa aula, que vocês entrem lá no site, né, do TIE e façam o teste para que ele vai ajudar vocês a identificar seus possíveis viéses implícitos em diversas situações. Então, assim, lá tem a questão do meu viés com relação a pessoas estrangeiras, em pessoas negras, com relação a homem, a mulher, a questão de peso, a questão de idade. Façam um teste e façam uma análise. Como que foi o teste de vocês depois, tá? Depois a gente vai ter a oportunidade de vocês contarem. Poxa, eu tenho muito viés, eu nem sabia que eu tenho uma tendência a um julgamento negativo com relação à mulher, a pessoas negras, até a pessoas que são estrangeiras. Faça um teste. Ele é bastante interessante e ele foi feito por Harvard. Agora, né, vamos falar assim para vocês de alguns tipos de viés.
São diversos, nós temos assim mais de 150 tipos de vieses inconscientes, mas a gente tem alguns que são aqueles que são mais comuns. Então eu vou trazer para vocês aqueles que são mais usuais, alguns de vocês já ouviram falar desses vieses, então eu vou trazer aí aqueles que todo mundo sempre usa, né? Mas existem diversos, vieses de maternidade, vieses de comportamento, vieses de gênero, então tem vários. Eu vou pegar aqueles que são os mais comuns para que vocês comecem a entender como ele funciona no nosso dia a dia. O que é o viés de afinidade, que é o primeiro que eu vou falar para vocês? Viés de afinidade, a palavra já fala, já identifica bem o que é. Afinidade, né? Ocorre quando a gente tratamos as pessoas de maneira mais favorável, simplesmente são porque elas são como nós, outras pessoas de quem gostamos. Então, eu tenho uma afinidade com uma pessoa porque ela estudou na mesma escola que eu, ela mora no mesmo bairro, ou então até que ela parece com alguém, ela lembra minha mãe. Aí eu tenho um tratamento mais simpático com ela porque ela me traz uma lembrança. Às vezes eu sou casado e tenho 2 filhos, aquela pessoa também é casada e tem 2 filhos. Então eu tenho algumas afinidades que faz com que eu veja aquela pessoa de uma maneira muito mais simpática. Eu tenho uma afinidade que vem logo de cara. Então, gosto, desgosto, aparência, escolaridade, a história de carreira. Às vezes a pessoa fez a mesma formação que eu, estudou na mesma faculdade, você já tiver a situação, você vai fazer uma entrevista ou conversar com alguém. E a pessoa fala assim, eu fiz faculdade na USP, aqui em São Paulo. Você fala, nossa, você fez o quê? Aí eu fiz administração. Nossa, eu também. Que ano você se formou? Quem foi esse professor? Imediatamente tem aquela afinidade. Ou então você estudou no ensino médio, você fez um colégio técnico. Aí a pessoa também fez. Imediatamente você já vai buscar naquela pessoa uma coisa porque ela é muito similar a você. Ou então ela se parece muito, nossa, você parece tanto com a minha irmã, até o jeito é parecido. Que pode ser também positivo. Se você tem algum bloqueio com aquela pessoa, essa afinidade pode fazer com que você afaste aquela pessoa. Mas também pode ser que você se sinta muito próximo. Nossa, como você parece com meu filho, você tem um jeito de falar dele. Nossa, na hora você sente até muito bem estar com aquela pessoa em razão dessas afinidades que você encontrou. Outro tipo de viés também bastante conhecido, sabe aquele efeito halo? Que a gente transforma a pessoa num santo, aquele efeito auréola, né? A gente pega uma pessoa que você conheceu, todo mundo já passou por isso, você conheceu aquela pessoa que parece não fazer nada errado. É o seu professor, é seu chefe, é os seus pais, todos amam. Você fala, nossa, aquela pessoa, você não consegue perceber naquela pessoa qualquer erro, porque você tem ali, você transformou aquela pessoa num Deus. Mesmo quando cometia um erro, todos ignoravam, porque eu tenho aquele efeito do transformar aquela pessoa num santo. É um dos tipos mais comuns de preconceito inconsciente, né? Então, vamos assim, a gente teve muito isso, a gente tem com religiosos, né? A gente tem aquela imagem, então mesmo um errinho, você fala, imagina, é uma coisa boba, eu não vou levar em consideração. Nossa, essa não é tão importante assim, porque você tem uma imagem tão positiva daquela pessoa que você não consegue perceber o erro. É mais fácil fazer suposições com base naquelas impressões gerais, sem avaliar tudo que ela faz de acordo. Mas é um grande erro. O que acontece quando a gente faz isso? A gente endeusa uma pessoa, ou transforma uma pessoa num mito, a gente se decepciona quando aquele erro acontece. Primeiro que a gente demora para acreditar, mas quando a gente acredita, a gente demoniza aquela pessoa, porque eu tirei a humanidade da pessoa, né? Então, isso é um grande erro. A gente toma muito cuidado desse viés, quando a gente transforma a pessoa num Deus, a gente tira a humanidade. O ser humano é falível, então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, para não achar que as pessoas são perfeitas, que as pessoas não erram. Todos nós erramos. Quando a gente continua falando do efeito halo, o preconceito surge quando as pessoas não são capazes de dizer a diferença entre fatores que mostram o verdadeiro potencial de alguém. Em vez disso, as pessoas escolhem exemplos memoráveis, em vez daquela história completa. A gente não analisa um todo, a gente pega aquele evento e faz aquela questão de transformar essa pessoa num mito. E a propósito, o efeito inverso também pode acontecer. Eu posso achar que a pessoa faz tudo errado,
Por mais que a pessoa faça uma coisa boa, eu não reconheço que aquilo que está fazendo é boa, porque eu tenho um efeito inverso. Tudo que ela faz para mim, o que ela fala, as ideias dela, eu não consigo ver nada de bom ou de potencial naquela pessoa. Esse é o efeito inverso do efeito halo ou aurelo, tá? Então fique atento com esses vieses, que ele é muito perigoso. Outro viés que a gente conhece bastante, né, é o viés de confirmação, né? Todo mundo gosta de ouvir de que estamos certos. Nossa, eu estou sempre certo. A gente está sempre aí buscando essa confirmação. Portanto, quando ouvimos coisas que estão de acordo com a nossa visão do mundo, aí a gente vai acreditar nela, né? Eu penso assim, ela também pensa, então confirmou aquilo que eu sempre acreditei. E, por outro lado, a gente acaba ignorando coisas que contradizem a nossa visão do mundo. Então, eu só vou acreditar naquilo que tem a ver com aquilo que eu acredito. Mas isso é chamado um preconceito de confirmação e é um dos tipos mais perigosos. Eu vou falar um exemplo aqui, vocês vão trazer para o que a gente está vivendo hoje, né? Estudos dizem que as pessoas gastam 36% mais tempo procurando informações que confirmam as suas crenças. Isso traz alguma coisa na memória de vocês? A gente gasta 36% do tempo procurando informações que confirmam as nossas crenças. Você já se viu numa situação onde você está dando mais peso às informações que apoiam as suas crenças e descartando as informações que não? Eu vou dar um exemplo bem banal, que eu não vou falar de política, né? Porque a gente fake news é bem isso, né? Por que ele roda? Porque eu estou sempre buscando informação que confirma. É evidente que aquilo não é verdadeiro, mas como ela confirma a minha tese, eu vou ali achar que aquilo é verdadeiro, né? Sabe quando você está pesquisando ali? Você escutou assim, desde que a manca com leite faz mal. Aí você vai lá na internet, você não busca falando de leite, alimentos que fazem mal com leite, que não deve ser misturado. Não, você busca assim lá no Google, manca com leite faz mal. Aí você vai lá naquela pesquisa, na busca, e tudo que fala, que confirma aquilo. Ah, eu sabia. Nossa, eu já sabia disso, né? Aí você vai lá e falava, eu sabia, eu tinha certeza que eu estava certo. Poxa, agora eu tô feliz, né? Porque você está aí buscando informações que confirmam. Esse oferece de confirmação, ele não é perigoso? Fique atento aí, né? Quando a gente procura informações que sejam amplas e que tenham base realmente verdadeiras, né? Abram aí a sua mente para não ficar com conteúdo. E quanto mais a gente se informar de várias fontes, melhor vai ser a nossa capacidade de buscar o que é verdade, o que não é. Tá bom? Uma dica aí, fica a dica para vocês. Aí eu vou falar de um outro efeito também para vocês que é bem interessante. Vocês já ouviram falar do efeito de viés de grupo ou manada? Eu vou passar um videozinho que é bem interessante, porque eu quis trazer para vocês, que fala desse efeito de grupo ou manada. Espera aí, vocês vão assistir rapidinho, dura 2 minutinhos. Ele exagera um pouco, né? Mas ele mostra bem esse efeito manada, né? Como a gente segue o grupo, né? Ah, tô lá, entrei no elevador, todo mundo virou, eu começo a achar que eu tô sendo diferente, eu também viro. Aí o outro vira para mim, eu também viro. Você não sabe nem por que você está fazendo isso. Tem outro vídeo que fala desse efeito manada também, que é no consultório, né? O comportamento das pessoas no consultório. A pessoa vai seguindo, se todo mundo está fazendo aquilo, por que eu não vou fazer, né? Então o efeito grupo ou manada, gente, é a tendência a seguir o comportamento do grupo. A gente, para não desviar do padrão vigente, com receio de negação ou assumir uma postura divergente. Ninguém quer ser o diferentão do grupo, né? Todo mundo quer ser. Só se o diferentão significa ser o diferentão que está na moda. Mas todo mundo quer estar no mesmo padrão, né? Você não quer ser o do contra, né? O chato do rolê, né? Se todo mundo fala uma coisa, você vai ser aquele chato que vai se cortar. Não, né? Você vai pela onda, né? Você vai, não quero ser o chato, não. Então você está numa reunião, há uma fala que você entende que não foi correta e às vezes ninguém falou nada, eu não vou falar não, ninguém falou nada, eu vou ser o chato. Você está ali num grupo, passa uma pessoa homossexual, há uma piada no grupo, você escuta, mas você vai ser o chato para falar que não, todo mundo deu risada, você não ri, mas também você não fala nada. E grupo de família então? Até você, ou você silencia para não ser o chato do grupo da família, ou você sai, né? Ou então você também deixa passar. Isso é efeito manada, gente. Sabe aquela coisa que sua mãe falava assim,
Ah, você não é todo mundo. Sua mãe tá certa, viu, gente? Você não é todo mundo. Lembra dessa mensagem que sua mãe fala para você? Mas, filho, você não é todo mundo. Eu falo isso pro meu filho. Então, você também não é todo mundo. Né? Então, o efeito manada, na nossa espécie, né, ainda reproduz aquele instinto de sobrevivência da selva, né? Fazendo-nos adoptar pela opção que é mais segura. E a opção mais segura é quase sempre, nos parece ser a opção da maioria. Por dois motivos, né? Então, assim, a maioria está sempre certa, né? Então, eu vou pela maioria, né? Então, a gente fala, coitado, a maioria está certa, então. Aí você vai por dois motivos. Se o grupo tiver certo, parabéns, se eu estava junto, acertei com o resto. Se errou, todo mundo errou, então tá certo. Sabe prova que você cola? Você acha que a sua questão está errada e todo mundo copiou? Aí você fala, se todo mundo acertar, todo mundo acertou. Ah, se todo mundo errou, né? Essa é a questão do efeito manada. Então, gente, fique aí atenta aí com esse efeito manada. Um outro viés bastante interessante é o viés de percepção. Esse é um viés bastante interessante, né? Teve um programa de desenvolvimento de executivos da Universidade da Carolina do Norte que definiu assim o viés de percepção como uma tendência de criar estereótipos e suposições sobre determinados grupos, dificultando avaliar objetivamente os membros. Assim, por exemplo, um exemplo para vocês. O filho do vizinho, né, é escoteiro. E ele é um menino super gentil, educado, prestativo, né? Então você fala, poxa, que menino escoteiro, que menino bacana esse menino, hein? Gostei dele. Aí, né, tem outro menino escoteiro, dificilmente você vai achar que ele tem um traço negativo. Se você acha que todo escoteiro, que o vizinho que você já conhece, o filho do vizinho é escoteiro, ele é gentil, é uma pessoa generosa, uma pessoa educada, prestativo, e o outro garoto também é escoteiro, você vai trazer para ele as mesmas qualidades. Dificilmente a gente vai buscar um cenário negativo para aquele menino que também é escoteiro. Há uma razão pela qual ser escoteiro atualmente é um sinônimo de ser uma pessoa boa. E a gente aplica essa lógica às pessoas que trabalham conosco, né? Então a gente começa, então você pode dizer, todo mundo que estudou naquela tal escola tem esse comportamento. É uma pessoa inteligente, é boa. Aí você vai ter aquela percepção que todo mundo que fez aquele curso naquela faculdade tem aquela mesma característica. Você sabe aquela coisa do nerd da escola? Né? Você vê aquele menino de óculos, aí você é nerd. Todo mundo que tem óculos, não sei o quê, é nerd. E às vezes a pessoa não é. Mas você vai colocar aquele traço e dificilmente a gente consegue mudar essa lógica. Mas a gente vai pensar em enfrentar e mudar essa lógica. Aí a gente, você vê, falei aí CBCVS, tem muitos outros, né, de maternidade, né, de a gente achar porque que a mulher virou mãe, ela não vai ser capaz de realizar o trabalho dela, né, e a gente começa a trazer toda a nossa percepção com relação a isso. Aí ela não vai dar conta. O que as empresas fazem? Aí a pessoa volta a dar licença maternidade, eu vou dispensa, porque eu acho que aquela mulher que foi mãe não vai dar conta de realizar o trabalho. Então a gente tem esse viés de maternidade, tem a viés de autoridade também, né? De eu pegar, obedecer sem pensar só pela questão da autoridade. Eu não estou falando para a gente não respeitar a autoridade, mas para identificar quando há uma imposição no que tange essa autoridade. Bom, já falamos de viés, entendemos nossos vieses, sabemos, reconhecemos que todo mundo tem viés. Isso é o ponto, a primeira coisa, reconheça. Todo mundo tem viés. Como que a gente faz para poder colocar esse viés sob controle? Como a gente faz para que isso não afete a nossa tomada de decisão? Seja na hora de contratar uma pessoa, na hora de promover, para trazer uma pessoa para a equipe, né? Como que a gente faz aí para trabalhar? Então, vou dar algumas dicas, né? São umas dicas para que a gente possa manter os nossos vieses sob controle. Primeira dica. Aumente as suas exposições a vieses. Checar a sua intenção de valorizar uma força de trabalho que seja diversificada. Então você pode achar, nossa, essa pessoa, será? Vou mudar, ela é diferente, pode ser que eu não tenha nenhuma afinidade com ela, mas eu vou arriscar, pode ser que ela tenha qualidades que eu não conheça. Traga isso, essa diferença para você. Dizer em voz alta a nossa ideia de mudar esse comportamento, nessa mensagem, claro que a gente vai trabalhar
para que o nosso subconsciente possa pensar diferente, é importante. Então a gente precisa aumentar a nossa exposição no trabalho, conversar com pessoas diferentes, pessoas que você jamais falaria, porque você acha, nossa, não tem nenhuma afinidade com aquela pessoa. Vamos conversar. De repente você percebe que há ali um ponto em comum. Então isso é a gente aumentar. Precisamos falar isso em voz altas. Precisamos aí treinar o nosso subconsciente com relação à nossa intenção. Outra coisa bastante interessante para que a gente possa aí manter o nosso viés sob o controle é palavras e imagens positivas. Cerque-se de palavras e imagens positivas sobre pessoas sobre as quais você tem pensamento estereotipados ou negativos, para ajudar a eliminar esses preconceitos. Então vocês peguem aí a imagem, começa a ler livro de pessoas que falam, nossa, eu nunca ia ler um livro com essa pessoa. Não assistiria um filme que eu tenho certo preconceito com relação a esse. Comece aí a trazer imagens, verificar coisas positivas, mude isso. Mas quando a gente fala de imagens, palavras positivas, a gente tem um cuidado a falar. É um exemplo bem claro, né? Isso é muito como quando pessoas negras. As pessoas negras são vistas como bons atletas, bom corretor, bom jogador de futebol. É positivo, mas nem todo mundo é bom nessas atividades. Nem todo negro é bom de futebol, nem todo negro é bom na corrida. E às vezes ele é um excelente nadador, um excelente tenista, e você coloca a imagem positiva, mas sobre outra característica. Então fique atento também com isso, nessa ideia de imagem positiva, que ela pode ter uma armadilha também. A gente pode estereotipar e restringir as pessoas, né? Então esse é um cuidado que eu dou para vocês. Outra coisa bastante importante, né, quando a gente está falando de viés consciente, a gente manter ele sob controle, é aquele primeiro passo. A gente precisa dominar o nosso preconceito e através da consciência. Uma vez que você está ciente que eu tenho aí meus vieses, a gente precisa refletir, pensar sobre ele, fazer uma autocrítica sincera. Poxa, dessa vez eu acho que eu fui preconceituoso, eu fui levado por vieses, eu fiz um pré-julgamento, deixa eu mudar aí. Então a gente precisa ter essa autocrítica verdadeira e uma reflexão muito honesta sobre a nossa forma de pensar. A quarta dica que eu dou para você, a gente tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou pensar de uma forma diferente. Eu vou realmente abrir meu espaço para o novo. Você pode contar com a neuroplasticidade dirigida para treinar o seu cérebro a pensar de determinada maneira. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, tanto física quanto funcionalmente. Até tomar dica para você, existe uma no YouTube, chama Library Human, é uma biblioteca humana. É uma experiência que foi feita, salvo engano, em Estocolmo, onde as pessoas são como livros. Então tem várias pessoas diferentes, de vivências, pessoas tatuadas, pessoas altas, magras, gordas, pessoas com deficiência, LGBTQI+. Então a pessoa vai lá, fica lá parado, eu escolho com quem eu quero conversar e eu vou parar 20 minutos para ouvir a história de uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Então eu estou treinando aí meu cérebro para ouvir, né, parar, a se reorganizar, né, para que a gente possa pensar diferente. Isso é um exercício, né, e o nosso cérebro tem essa capacidade de neuroplasticidade. Então a gente precisa treiná-lo para isso. Quando a gente faz de trabalho, a gente precisa diversificar nossa equipe de trabalho. Quanto mais diversa ela for, a gente vai ter pessoas com opiniões diferentes, com experiências diferentes, valores, objetivos diferentes. Isso vem para a mesa, isso vai formar que você tenha que trabalhar com conceitos e vivências históricos diferentes. E isso vai ser importante para a gente controlar nossos viés. É lógico que a gente tem outras ferramentas também, quando a gente tem equipe diversa, a gente vai ter que sempre trabalhar com feedback, um feedback positivo, conversas abertas, conversas sinceras, para que a gente tenha essa equipe diversificada que trabalha de uma forma positiva. Mas é importante que a gente diversifique a nossa equipe para que a gente realmente tenha na mesa várias ideias diferentes, né? A diversidade traz isso, né? Criatividade e inovação. Outra coisa é pratique regularmente exercícios de aprendizados. Então a gente precisa fazer cursos sobre escuta, escuta empática, né? Escutar quem é diferente da gente de uma forma empática, sem julgamento. Sobre liderança inclusiva, né? O que é ser um líder inclusivo? É aquele que ouve quem pensa diferente, quem é diferente da gente. Isso é uma liderança inclusiva, a gente precisa exercitar isso, né? São exercícios, hoje a gente tem vários materiais que a gente possa aprender sobre isso. Leia livros e ouça podcasts que ajudarão você e seus colegas de trabalho a entender diferentes culturas.
O podcast eu adoro, é uma forma de aprendizado sensacional, né? Então a gente vai estar aí, a possibilidade de estar dirigindo, estar no ônibus, estar no metrô, ou então estar em casa, descansando, você pode ouvir, e isso é uma forma de aprendizado. Outra coisa bastante importante é a gente mergulhar em das questões sociais atuais que afetam a minoria de outros grupos marginalizados. Vamos conhecer um pouco as histórias de outros grupos, né? Pessoas com deficiências, LGBTQI+, tem a questão geracional, pessoas negras. Vamos aí estar sempre aí identificando e conhecendo as questões que afetam esses grupos, que foram minorias ou minorizados e grupos marginalizados, para a gente poder entender. Então isso é um exercício que eu dou uma dica para você. Então, né, isso hoje a gente teve aí um pouco do que é viés consciente, trouxemos aí diversos conceitos sobre o que é viés consciente, então para a gente relembrar aí o que foi falado, né, de uma forma mais rápida, a gente entendeu o que é viés consciente, como que ele funciona, né, como que a gente entende, como ele faz parte da nossa vivência, né? Nossos vieses fazem parte, né? Todos nós temos viés. A partir do momento que você tem essa consciência que todos nós temos viés, isso faz parte aí de uma questão do cérebro de buscar uma maneira rápida de tomar decisão, né? Então, para a gente buscar uma maneira rápida, né, para não ficar pensando, o nosso cérebro busca atalho. Esse atalho gera os nossos viés, os nossos preconceitos. Então, a gente falou o que é viés consciente, trouxemos aí alguns vieses que são bastante comuns, né? Eu trouxe aí os mais comuns, né, uns 5 vieses, mas nós temos aí centenas de vieses, né? Então, se vocês buscarem aí, vocês vão ver muito outros, além do que nós falamos aqui, né? Falamos de viés de afinidade, trouxemos aí um pouco desse efeito halo ou auréolo, né? Essa questão de transformar as pessoas em deuses ou mitos, né? Falamos um pouco desse viés de confirmação, né? Bora buscar essa confirmação. É muito importante nesses momentos aí que a gente está aí polarizado, a gente está sempre estudando, entendendo, saber que nós não somos donos da verdade, ouvir outros pontos de vista, isso é importante, né? Então, ter uma escuta empática para entender e saber ouvir quem pensa diferente da gente. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem na modernidade. Falamos desse efeito manada, né, que a gente vai pelo grupo e a gente acaba perdendo aí a nossa autenticidade para poder agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo e a gente tem que ser autêntico não grosseiro, né? Então a gente tem aí, como que eu posso apresentar meu ponto de vista, eu não preciso ter um padrão que seja igual a todo mundo, e quando estiver trabalhando aí com equipe diversa, eu vou ter pessoas com pensamentos diferentes e eu aceitar que o diferente também é importante. Esse viés de percepção, né, que a gente acha só porque a pessoa tem essa formação, porque a pessoa veio dessa escola, porque a pessoa é branca, porque a pessoa só ela sabe, né? Então as pessoas com vivências diferentes podem agregar muito valor. Eu acho que isso é fundamental para que a gente traga aí mais conhecimento, né? Então a gente entender essa questão. E a gente também precisa falar de outros viés, de maternidade, viés de autoridade, de controle também, né? São vieses que existem e a gente precisa estar atento a esses vieses. E a gente também precisa entender que há maneiras que a gente pode controlar os nossos vieses, né? Então, reconhecer que eles existem, reconhecer que todos nós temos vieses, mas como que eu posso, no meu dia a dia, mudar esses vieses, né? Nesse julgamento muito mais rápido, sem se julgar as pessoas de uma forma rápida, parar para pensar, e às vezes precisamos ter esse exercício diário de mudança de comportamento. A gente só vai mudar comportamento a partir da consciência, né? A gente precisa tomar consciência desse comportamento e a gente precisa trabalhar para que as mudanças efetivamente aconteçam. Então, como que eu faço isso? A gente precisa aumentar a nossa exposição a vieses, precisamos tem palavras, imagens positivas de pessoas que são diferentes, que a gente tem algum pensamento ou preconceito, estereótipo negativo, para a gente poder eliminar ou minimizar esses conceitos. Praticar essa autocrítica e reflexão sincera, isso é fundamental, né? Reconhecendo que eu tenho preconceito, fica mais fácil da gente mudar. Decidir que eu preciso pensar de uma maneira diferente, com questões específicas, com pessoas diferentes, treinar o nosso cérebro. Diversificar a nossa equipe de trabalho, isso é fundamental. Equipe cada vez mais diversa, elas são muito mais inovadoras e produtivas. Praticar regularmente exercício de aprendizado.
Aí depois vocês contem aí o que vocês acharam do vídeo. Nós tivemos 2 vídeos aí bem bacanas aí para a gente pensar em nossos vieses. Tivemos aí, faça aí, não deixe de fazer o teste do TAI, né? Do teste de associação implícita, ele tem vários, né? Vale muito a pena. Ele não é um teste recente, mas ele é muito bacana para que a gente faça essa análise de como que a gente está identificando situações de pessoas diferentes com a gente. Se tiver um tempinho, gente, mergulhe ali no Google e entre nesse Library Human para ver essa questão dessa biblioteca humana, para ver como é interessante a oportunidade que a gente tem de conviver e falar com pessoas que são bastante diferentes da gente. É uma experiência muito nova e abra-se, né, para o novo. Não tenha medo de abrir para o novo e exercite isso agora na sua próxima vez que você for trazer uma pessoa para trabalhar com você, para a sua equipe. Veja aí como que você está contratando essa pessoa, né? Se essa pessoa que você está trazendo para a sua equipe, você tem viés, analise isso na hora de você contratar, na hora de você promover, na hora de você trazer as pessoas para o seu time. Então, obrigada aí e até mais, e a gente vai se ver. Se você tiver dúvida, estou aqui à disposição.